Olá, alunos, tudo bem com vocês? Como é que estão gostando da aula? Estão gostando da aula? É só colocar aí nos comentários, tá certo? Hoje nós vamos continuar com nossos conteúdos e hoje nós temos um assunto bem simples, que é a notação científica. Ao final dessa aula nós vamos ter que adquirir a habilidade de efetuar cálculos com potências e expoentes inteiros e aplicar esses conhecimentos na representação de números em notação científica. Correto? Vamos lá então. Essas potências são muito utilizadas para representar números grandes, não é isso? Como por exemplo aí nós temos aqui esse número, que ele tem quantos zeros? 3, 6, 9 zeros, olha só. Então 10 elevado à nona potência. O tanto de zeros que tiver, nós vamos multiplicar o 10 e representar ele como uma potência de 10. Então se tiver 5 zeros, 10 elevado à quinta. Se tiver 8 zeros, 10 elevado à oitava. Essa aqui 7 zeros, 10 elevado à sétima. E assim sucessivamente. Correto? Então aqui ó, 1, 2, 3, 4. 10 elevado à quarta potência. Observe que o número de zeros determina o valor do expoente. Então, quantos zeros nós temos aqui? 12. Olha só, 10 elevado à 12ª potência. Lê-se 1 trilhão, correto? 12 zeros. Utilizar a calculadora simples ou de celular para verificar alguns desses números, os expoentes menores ou iguais a 7. Isso é no caso quando a gente estiver fazendo um cálculo com um número desse, a gente pode utilizar ou a calculadora ou fazer, a representação em potência de 10, que fica muito mais fácil. Aqui nós temos uma representação de um número grande, um número muito grande, digamos assim. O Sol é uma estrela mais próxima da Terra e é de extrema importância para todos os seres vivos, a fonte de calor. Sendo que o Sol, a massa dele é de cerca de 1,989 vezes 10 elevado à 30ª aqui, ó. Já imaginou colocar 10 e 30 zeros? Pois é, então ficou melhor representado em notação científica, correto? Então esse número aqui, ele já está representado em notação científica. Tanto ele como esse outro número aqui, ó, 1,5 vezes 10 elevado à sétima. Tempestades solares causadas por reações químicas em seu núcleo convertem 6 vezes 10 elevado à 11ª potência. Então, nós temos um texto aqui que, se nós fôssemos colocar todas essas informações com o número de zeros, ia ficar muito extenso. Então, representou-se em forma de notação científica. Notação científica. A notação científica é um procedimento matemático que nos possibilita trabalhar com números muito grandes ou muito pequenos. Por exemplo, a distância da Terra à Lua, certo? Olha só, o tanto de zeros que nós temos aqui, 3, 6, 7, 8 zeros. Como é que eu represento isso aqui em notação científica? Nós vamos ver mais aí à frente. Distância percorrida pela luz em um ano. Olha só que número grande, hein? Muito grande esse número. A notação científica utiliza-se de potências de base 10 para manipular números como estes. Qual será a representação de um número em notação científica? Muito bem, nós temos o número e aí o tanto de zeros que aquele número está contendo, Por exemplo, 200, como é que eu vou representar o 200? 2 vezes 10 elevado ao quadrado, porque são 2 zeros. Aqui, olha só, eu tenho esse número para me representar em notação científica. Como que eu vou fazer? Eu vou andar essa vírgula, 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas para a esquerda. Então, o número ficou representado como 5,8 vezes 10 elevado à 6ª potência. Mesmo caso esse número aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9. Então, eu andei a vírgula da direita para a esquerda, 9 casas. 3,4 vezes 10 à nona potência. Ou seja, nós temos um número muito maior que 10. O número em notação científica ele vai ter que ficar entre o 1 e o 10. Então, 3,4 está entre o 1 e o 10. Esse exemplo acontece a mesma coisa. E esse aqui, a vírgula vai andar para a direita. Correto? Quantas casas? Bora ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, o número representado vai ficar 8,5 vezes 10 elevado a menos 9. Certo? Então, quando a vírgula anda para a esquerda, a potência é positiva. Quando a vírgula anda para a direita, a potência vai ficar representada como um número negativo. Correto? Números maiores que 1, deslocamos a vírgula para a esquerda, até atingirmos o primeiro algarismo do número. O número de casas deslocadas para a esquerda corresponderá ao expoente positivo da potência de 10. Muito bem. Aqui alguns exemplos. Isso aqui mais à frente eu vou explicar para vocês na prática, certo? Números menores que 1, deslocamos as vírgulas para a direita até atingirmos o primeiro algarismo, diferente de 0. O número de casas deslocadas para a direita corresponderá ao expoente negativo da potência de base 10. Muito bem, olha só. 1, 2, 3, 4. Então, 10 elevado a menos 4, correto? Aqui, eu andei só uma casa, então, menos 1. Aqui, 1, 2 casas, e assim sucessivamente. A notação científica exige que o número A vezes 10 elevado a N, que multiplica a potência de base 10, seja um número maior ou igual a 1 e menor que 10. Assim, o número 44 vezes 10 à terceira deve ser escrito como 4,4 vezes 10 à quarta potência. E o número 37 vezes 10 a menos 6 deve ser escrito como 3,7 vezes 10 a menos 5, né? Porque eu andei uma casinha aqui, ó. Tá bom? Exemplos. Temos mais alguns exemplos aí. E mais à frente eu vou ensinar na prática isso aí com o quadro. Olá, meus caros alunos do 8º ano. Estão seguindo a nossa revisão, nosso conteúdo. E aí nós explicamos aí na teoria. Estou aqui agora para a gente ver a prática, tá bom? Então, notação científica. Foi explicado que notação científica é o quê? Representação de números muito grandes em forma de potência de 10. Então, o que vai acontecer aqui? Eu tenho o número 20.000 e quero representar esse número em notação científica. Esse número vai ter que ficar entre o 1 e o 10, certo? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou deslocar uma vírgula, que ela não aparece porque ela é subentendida, mas nós temos uma vírgula aqui em todo número. Eu vou deslocar ela até chegar um número que fique entre o 1 e o 10. Então, vamos lá. 2, se for aqui 0,2, passou do 1. E se ficar 20, passou do 10. Então, o que eu faço? Eu tenho que chegar até o 2. Vezes 10. Quantos zeros nós temos aqui? 1, 2, 3, 4. Então, eu desloquei a vírgula. 1, 2, 3, 4 casas. Muito bem. Então, 10 elevado a 4. O interessante é você perceber que quando você multiplicar esse número vezes esse, tem que voltar a ser esse número aqui. Vamos ver agora. 450. Em notação científica, como é que vai ficar? Eu vou deslocar a vírgula aqui. 1, 2 casas. Então, vai ficar o quê? 4,5 vezes 10. Quantas casas? 1, 2. Então, elevado ao quadrado. Correto? Vamos ver um outro exemplo aqui. Vou colocar aqui o... Pronto. Alguns zeros aí.
aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então vai ficar 1,5 vezes 10 elevado à sexta potência. Bom? Ah, professor, e nesses casos aqui? Bom, nesse caso aqui vai ser um pouco diferente. Por quê? A vírgula deslocada para a esquerda, a potência vai ficar positiva. A vírgula deslocada para a direita vai ficar negativa. Então, olha só, 1, 2, 3, 4. Porque se eu colocar aqui, vai passar do 10. Não pode, tem que ficar entre o 1 e o 10. Então, 8,5 vezes 10. 1, 2, 3, 4. Menos 4. Outro exemplo. Vou até colorido aqui, bem bacana. 1, 2, 3. 3 vezes 10 a menos 3. Mais um aqui para fechar. Como ficaria nesse caso? 1. Então, 3,85 vezes 10 a menos 1. Espero que tenha entendido. Qualquer dúvida é só falar com o professor de turma ou colocar nos comentários que eu responderei em breve. Até a próxima!